O programa Linha do Tempo hoje está visitando a Universidade de Sorocaba, mais especialmente o Campus Trujillo, onde está também instalado o Colégio Dom Aguirre. Aqui o nosso entrevistado hoje é o professor Rogério Lopes. Ele é formado em História, doutorado em História, tem um trabalho muito bom sobre a energia no momento mais importante da industrialização de Sorocaba, tanto no aspecto industrial quanto no aspecto urbano. Hoje ele vai discutir conosco um pouco de Sorocaba, da história de Sorocaba. Muito obrigado, Rogério, pela sua presença aqui conosco. O prazer é meu. Rogério, a questão é o seguinte, nós estamos no mês de aniversário de Sorocaba, estudantada correndo aí para as bibliotecas, para os centros de pesquisa, buscando alguma informação sobre a história de Sorocaba. Então esse momento que nos traz uma interrogação assim, muito importante. Por que Sorocaba não tem como matéria nas escolas a história de Sorocaba? Essa é uma questão importante que pode ser discutida. Talvez nas redes municipais aqui da cidade exista alguma abertura, algum momento em que se estuda a história de Sorocaba, mas parece que isso não tem muita... Não se destaca muito isso, né? Certo. Então, talvez pelas exigências curriculares, de tempo, de matriz, então acaba sendo uma coisa que ou não é ensinada, não é trabalhada, não há uma reflexão, ou não é cobrada, ou se existe, acaba ficando uma coisa muito superficial, né? Datas comemorativas e sem articular isso com o próprio passado da cidade de Sorocaba. O que você tem hoje, quando chega um mês como esse, de agosto, que é o mês do aniversário da cidade, quando chega em maio, que é a Semana do Tropeiro, então você tem cobrança de trabalhos específicos e tal. Mas fora disso não há uma constante preocupação em ensinar, em abordar a história da cidade. E mesmo a Semana do Tropeiro parece que a impressão que se tem é que é um pouco romantizada, talvez, não sei. Eu acho que não se articula muito isso, por que o tropeirismo, ou a figura do tropeiro, de que maneira isso está ligado à história da cidade, à urbanização. Então parece que fica uma coisa... A impressão que eu tenho, pelo menos, é que fica uma coisa, talvez, superficial, na medida em que não há uma problematização de pensar o tropeiro, de contextualizar o tropeiro na história da cidade. Exato. Então, a Semana do Tropeiro hoje, ele está mais para show de modo de viola, pois é, com cantores caros, pagos, do que uma mesa redonda de debate, de estudos, de pesquisa, que não tem. Já teve um tempo aí, hoje não tem mais. Eu acho que o mínimo era retomar essa reflexão. Né? O próprio desfile de cavaleiros, que eu acho importante, embora tenha as pessoas que reclamem do cocô dos animais na rua da cidade, eu acho muito importante como elemento assim, de chamar a atenção da cidade, porque é bem popular, é bem numerosa a frequência, o desfile, então eu acho que ele é importante. Ele não é essencial, mas ele é importante para criar um vínculo da cidade com esse clima de tropeiro. Agora, realmente, o que falta é um pouco de ensinamento, um pouco de aula sobre tropeirismo. Eu acho que eu sou suspeito, porque eu sou professor de história, não é? Mas eu acho que o passado e a memória, eles são aspectos fundamentais de uma comunidade, né? Você tem uma identidade, na medida em que ele forma uma identidade. Certo. Mesmo que sejam migrantes, que venham de outras regiões do Brasil, né? Então pensar que Sorocaba tem uma identidade, tem uma cultura, e que isso se formou historicamente, né? Mesmo, e não apenas, vamos pensar assim, de maneira mais tradicional, os grandes vultos, os grandes nomes, mas a própria população, né? A própria
as próprias camadas populares que se envolvem com a história, né? Você sabe, Rogério, outro dia uma pessoa fez uma avaliação muito interessante. Você falou das correntes migratórias, né? Dos povos que chegam do Nordeste, do Paraná, não sei, da Minas Gerais, sul de Minas Gerais. Até de fora. Mas esse povo que chegou, por exemplo, para a industrialização de Sorocaba na década de 70, já tem filhos e netos sorocabanos. Uhum. Então não é que toda essa avalanche que nós tivemos nos últimos 40 anos não são sorocabanos. Hoje já são sorocabanos. São pessoas já se veem como sorocabanos, né? Já gostam da cidade, da sua história, das suas coisas, né? Eu acho então que a história não é uma coisa estática, né? É uma coisa móvel. Então, quando eu falo do tropeirismo, eu acho que é fundamental, claro, para a gente pensar essa atividade no âmbito da história de Sorocaba, mas pensar outros momentos, né? Porque tem as gerações mais novas, elas estão incorporadas em outros processos históricos. Verdade. Por exemplo, a industrialização. Mesmo quando a gente fala da industrialização mais antiga, mais clássica, vamos dizer, entre aspas, da cidade, que é a indústria têxtil, né? Esse passado, ele corre risco de se perder se a gente não estudar essa memória e esse passado. Sorocaba tem mais ou menos hoje, a distância, tem 3 momentos importantes de industrialização. Esse que você acaba de citar, que é o período do algodão e da tecelagem. Depois você tem em 70, quando Sorocaba é obrigada a refazer seu parque industrial. Justamente. Que foi depauperado, né, com a saída de Votorantim, com E uma certa decadência das indústrias têxteis. E daí o atual momento que nós temos, né, o terceiro momento industrial. São episódios que a gente não pode renegar. De jeito nenhum, não podemos ignorar. História que aconteceu no final do século passado ainda. Não é só o que aconteceu no século retrasado. Exatamente. Tudo é história. Tudo é história, né? Eu acho que... Então, eu acho que precisava não apenas falar de brigadeiro, mas falar do tropeirismo, falar da Revolução Liberal de 1842, das bandeiras, mas falar também da industrialização. Eu acho que é um passado que marca profundamente a cidade. Até nos dias de hoje, as instalações estão aí para mostrar isso, né? A própria história da Estrada de Ferro Sorocabana. Então, eu acho que todas essas reflexões sobre essa identidade, essa história de Sorocaba, são fundamentais para o desenvolvimento de uma cidadania, né? Rogério, sabe que isso daí é o tema do próximo bloco nosso. Ok. Tá bom? Vamos a um ligeiro intervalo e voltamos logo em seguida. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte, há 9 anos, levando informação à Zona Norte. Agora semanal, toda sexta-feira nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 3418-5285. Visite o portal de notícias jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte, a voz da Zona Norte. Diniz Assessoria Empresarial. Confiabilidade, credibilidade, agilidade, tecnologia e as melhores soluções na prestação de serviços empresariais. Infraestrutura e equipe especializada e altamente treinada para atendimento de pessoa física e jurídica. Você direciona toda a sua energia para a sua empresa e a Diniz Assessoria cuida de tudo o que você precisa para uma gestão financeira tranquila, segura e confiável para o seu negócio. Diniz Assessoria Empresarial. Rogério, você falou de uma porção de aspectos históricos do Sorocaba, desde lá do tempo das bandeiras, do tropeirismo até a industrialização mais recente, e aguçou o interesse do nosso público em saber aonde achar isso. Se o cara quiser hoje pesquisar a história de Sorocaba, como que ele faz? Chega só na frente dos monumentos para poder ler a plaquinha? Ou nós temos uma gama de fontes para que ele possa conhecer a história que interessa para ele?
Essa questão é fundamental na produção do conhecimento histórico, né? A documentação. E a documentação no Brasil, infelizmente, ela não está organizada ou não está resguardada de uma maneira... Pouco acessível, né? E às vezes acessível, consequentemente, como em outros países. Mas eu acho que relativamente ao Brasil, contextualizando, relacionando com outros locais, outras cidades, até que em Sorocaba você tem algumas coisas, alguns acervos relativamente acessíveis, né? A gente não pode deixar de falar do Gabinete de Leitura sorocabano, que é um marco cultural na história da cidade e é uma coisa absolutamente sensacional que o Houve Gabinete... um tempo que você vivia pesquisando lá, Eu né? pesquisei, meu doutorado todo foi feito basicamente calcado na documentação lá do acervo do Gabinete de Leitura. Então é uma coisa incrível, porque esses gabinetes eles se proliferaram no interior de São Paulo no século XIX, ao mesmo tempo no finalzinho, no último quarto do século XIX, mas muitos deixaram de existir. E o gabinete não, né? Gabinete não. E ele conserva ainda, apesar de todas as dificuldades, um acervo de vários, biblioteca, mas principalmente um acervo de periódicos do século XIX. Rico, né? São raríssimos, né? É raríssimo você ter outras cidades no Brasil com um acervo específico em relação à imprensa local. Só por isso justifica a existência do gabinete, né? Só por isso já justifica, né? É verdade. E aí, os pioneiros aí de uma historiografia sorocabana, que essa história você conhece muito, porque você faz parte dela, né? A fundação do Instituto Histórico Geográfico, Genealógico de Sorocaba, exato, a estruturação do Museu Histórico. Então, apesar de todas as dificuldades, a Biblioteca Municipal também pode ser um acervo, a Biblioteca Infantil ligada à Biblioteca Municipal. Exatamente. Então, até que Sorocaba, apesar das dificuldades do acesso a fontes para um estudo, para uma reconstrução, para uma produção sobre o passado da cidade, da região, até que ela tem razoavelmente assim alguns... as fontes estão razoavelmente acessíveis, né? Razoavelmente. Deixa eu contar um detalhe para você. Eu tô terminando um livro sobre a história da Igreja do Bom Jesus. Ela comemorou anteontem 90 anos, dia 6 de agosto, ela completou 90 anos de existência, a Paróquia do Bom Jesus. E você sabe que tem um livro no Convento dos Franciscanos que conta o dia a dia. Hoje fez sol, hoje fez chuva, chegou a Sorocaba fulano, saiu de Sorocaba, na igreja aconteceu isso. Eles têm 80 e tantos anos de história do Além Ponte ali naquele livro. Fantástico, isso é um verdadeiro achado. Isso para o historiador é verdadeiro diamante, é ouro. Chama-se Livro de Crônicas. Daí você está pesquisando aquilo lá e eles chamam para o Livro do Tombo. Daí você vai na Arquidiocese, daí você encontra o Livro do Tombo, que é menos detalhado, né, detalhista, mas tem muito material interessante. Daí você vai para lá. E nesse livro de crônicas, quem abre o livro é o Padre Castanho, que foi vigário do Bom Jesus antes dos franciscanos. É ele que abre contando a história da cidade, tava com aquela letrinha dele. Pois é, então. As igrejas fonte. Também eu esqueci de mencionar, né? As igrejas. A nossa igreja matriz tem uma documentação. Os mormons que agora estão recolhendo todo esse material também, inclusive do gabinete, da diocese, do Cruzeiro do Sul, eles estão recolhendo tudo, né? Então, tem muita coisa. Eu lembro, né, o Aloysio de Almeida, naquele famoso resumo dele da história de Sorocaba, que, se não me engano, foi em 1969 que foi editado, Por né? aí, Por aí. Ele coloca na introdução que ainda tinha tudo para pesquisar, né? Ele foi um pioneiro. A grande história de Sorocaba ainda está para ser escrita. E sempre vai ser reescrita, não apenas por novos temas que aparecem. A história ela é reescrita ela é reelaborada basicamente por duas maneiras, né?
não apenas pelo encontro de fontes documentais, de séries documentais inéditas que não tinham sido pesquisadas até então, ou pouco pesquisadas, certo. mas por uma modificação da própria perspectiva histórica, né? Então, geralmente, uma perspectiva nova, uma abordagem nova surge, você acaba indo para a mesma documentação que já foi compulsada, já foi corrigida, mas com outro olhar, faz outras perguntas. É verdade. Então... Quantas vezes ele lê o mesmo livro só porque não prestei atenção nesse aspecto? Pois é, teve um aspecto que não chamou atenção. Com as fontes a mesma coisa. Às vezes você não tira nada das fontes se você não souber o que perguntar para as fontes. Né? Outro dia eu li um trabalho, há um tempo, eu li um trabalho sobre o padre Guilherme, não sei o que lá, padre Guilherme Pompeu, o homem mais rico do período colonial. Mas não liguei para ele e deixei passar. Agora, há pouco tempo, volto a ver a vida dele. Ele era proprietário em Sorocaba em 1600, antes de 1640. Ele tinha um curral em Sorocaba para comprar o gado que vinha de Curitiba. Ele comprava para levar para as Minas Gerais. Então ele tinha aqui curral, sítio e gado, que era o cara mais importante. Então ele antecede o tropeirismo. Ele vem com o gado antes antes do tropeirismo. Esse é um aspecto que a gente tem que salientar quando a gente fala da história de Sorocaba, né? Porque exatamente. Geralmente, eu acho que isso fica um pouco confuso para quem... Até a gente falou das crianças, né? Que a gente fala da fundação, tem essa fundação que acontece ali, né? Oficialmente, pelo menos em 1654... Está lá pelo testamento lá da esposa do Baltazar Fernandes. E aí tem as atividades com gado, especificamente muares ali por volta de meados do século XVIII, né? Mas então não fica muito bem claro como que a cidade existiu nesse começo, se torna vila em 1661, mas a cidade, na verdade, o Carlos Bacelar, que tem uma pesquisa sobre isso, né? Já antecipando talvez o bloco 3, ele mostra que a cidade vai estar ligada a uma espécie de centro abastecedor para as expedições que aconteciam para o desconhecido, para o oeste, para o sertão ou para o sul, né? Mas como você então já tinha pecuária, já tinha criação, agricultura, para uma abastecer. Indústria artesanal de apoio, né? Pois é. Mas isso então Sorocaba tem uma particularidade muito grande de Sorocaba, que está ligada à infraestrutura interna da colônia e depois do Império, né? É uma coisa muito específica da história de Sorocaba nesse ponto. Mas isso é coisa para pesquisa, que é o próximo bloco. Com certeza. Tá bom? Vamos a mais um intervalo e voltamos logo em seguida. Nos aguarde. Quando você muda, o mundo se transforma. E quanto mais alto você sonha, mais longe você vai. É que um mundo de altas transformações é muito mais que uma ideia. É um projeto de vida que se renova todos os dias, quando você decide evoluir. Afinal, um tempo de altas transformações começa no lugar onde você escolhe viver. Esse lugar já existe e vai dar um up no seu mundo. Bem-vindo ao Up. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Up, uma ideia moderna de viver. São 180 lotes a partir de 1.000 metros quadrados em um loteamento residencial inovador, reunindo o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para o seu conforto e a sua qualidade de vida. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. No Up, todas as áreas comuns do empreendimento contam com inovações exclusivas. Sistema de aproveitamento da água da chuva, para uma série de utilizações do empreendimento, gerando muito mais economia e preservando o planeta. Energia fotovoltaica, com placas que transformam a luz do sol em energia, gerando a própria eletricidade do empreendimento, com muito mais economia e sustentabilidade. Telhado ecológico, uma tendência mundial na construção civil.
economiza os recursos naturais e oferece muito mais conforto a você e sua família. Rede elétrica subterrânea. Todo o cabeamento elétrico que leva à sua casa será subterrâneo. Muito mais segurança, modernidade, conforto e economia. Tudo isso em uma área de trilhas ecológicas com segurança 24 horas. A poucos minutos do Parque Campolim, dê o up que faltava na sua vida. É hora de mudar o mundo, começando pela sua casa. Up, o futuro começa aqui. Rogério, nós conversamos até agora sobre a importância de você ensinar a história de Sorocaba na escola. Nós falamos assim do cabedal que nós temos disponível para pesquisa, para estudo ou para consulta, apenas consulta. E vamos dar um pulo mais alto um pouquinho e chegar nas universidades. O que existe hoje de trabalho de pesquisa em torno de Sorocaba? Há essa preocupação em nossa universidade? Em nossas universidades? Eu posso dizer, talvez suspeito, porque eu faço parte disso, né? Certo. Que... Vai falar de cátedra. Pois é. Porque, realmente, se nós analisarmos a historiografia brasileira, a gente vai ver que ela tem dois momentos muito bem definidos, né? Um momento no século XIX, em que surgem, com a independência do Brasil, e uma vontade política e cultural do Estado brasileiro em produzir uma historiografia nacional, surgem aqueles historiadores todos que eram historiadores, mas, vamos dizer assim, eram historiadores não profissionais, porque não existia faculdade de história, né? Então muitos eram diplomatas, o Francisco Adolfo Van Hagen, João Francisco Lisboa e outros historiadores. Luiz de Almeida era padre. Então, eu ia chegar no Luiz de Almeida. O Luiz de Almeida, ele faz parte dessa geração um pouco, né? Que vão se debruçar nos documentos, vão estar preocupados com o passado, com a produção do conhecimento histórico, mas não eram profissionais. Há uma fase de transição, né, com o estabelecimento a difusão das universidades e faculdades no Brasil. E eu acho que isso chega à historiografia sorocabana, né? A historiografia sorocabana, nós temos um marco importante do Aloysio de Almeida e todas as pessoas que estavam no círculo em torno do Aloysio de Almeida, que foram influenciados, foram inspirados pela obra do Aloysio de Almeida, você inclusive, né, Sérgio? Então, Geraldo Bonadio, Adolfo Frioli, Rogic Vieira, Verena Job, então toda uma geração. E produziu um conhecimento. Atualmente você tem já, com a difusão dos programas de pós-graduação, as universidades são um pouco mais antigas, né? Eles se remontam ao começo do século XX, etc. Mas os programas de pós-graduação, eles começam a se intensificar, a se estruturar de forma mais ordenada a partir mesmo da década de 1970. Então, naturalmente, a partir daquele momento, especificamente a partir da década de 1980, começam então a ser feitas pesquisas, especificamente no que diz respeito à história de Sorocaba, com diferentes enfoques ou reelaborando ou chamando a atenção para aspectos da história da cidade que não tinham sido focados até então. Rogério, a sistematização da pesquisa acadêmica é anterior à década de 70, não é? É anterior. Pouco anterior. É anterior. É que eu estou falando especificamente da universidade, da estruturação dos programas de pós-graduação. Se a gente pega, por exemplo, o caso clássico da USP, né? A Universidade de São Paulo vai ser fundada em 1934, em torno mesmo da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Vêm os famosos professores estrangeiros, né? É verdade. Principalmente franceses, inclusive o Fernand Braudel, gente que era jovem, mas depois vai se tornar célebre nas ciências humanas ocidental. Gente que veio dar aula aqui depois. Pois é, então. Não é isso? Aqui na Uniso, o Sérgio Buarque jogando, né? Esse prédio. Então, é um processo lento. Então, ainda as pesquisas começam a ganhar importância, né? Mas eu estou falando um aumento mesmo, uma estruturação maior
vai acontecer a partir da década de 70, né? E isso se expressa, isso acaba se expressando nesses estudos, né? A gente pode falar do Carlos Bacelar, da Chioviti, da Nancy Chioviti, da Cássia Badini. Lá na USP tem também a Adalberto Coutinho. Prestes, né? Que fez aquela arquiteta. Que fez sobre os Vila Tropeira. A Vila Tropeira e os casarões, né? Da Vila Tropeira. Exatamente. Então, Adalberto Coutinho, Arnaldo Pinto Júnior. Então, todos esses trabalhos são frutos de dissertações e teses que começam a ser produzidas. Sabe que tem uma tese sobre industrialização de Sorocaba, já de 40 anos atrás, da Irina Santos? Irina Santos, Irina Santos. Trabalho de geografia. As bases geográficas. Então é um trabalho realmente pioneiríssimo, né? Pioneiríssimo. Pega então esse momento, já é o momento da FEFELESH, ela fez junto com a Irina Santos, com a Cisa Psaber. Exato. Ela veio aqui para Sorocaba fazer uma pesquisa sobre as bases geológicas, geográficas da cidade, junto com a Cisa Psaber, que depois, posteriormente, se tornaria um dos maiores geógrafos. E era professora aqui também. Foi professora aqui também. Verdade. Esse é um estudo pioneiro, mas é o que eu estou falando, quer dizer, esses estudos, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai pesquisar o passado colonial, né? Então ele cita muito Aloysio de Almeida. Aloysio de Almeida era uma fonte. Tanto que ele dá 3 páginas sobre o tropeirismo. Pois é, justamente. Ele tem vários livros sobre o Brasil colonial, um livro belíssimo que chama Caminhos e Fronteiras. Exatamente esse, né? Mas ainda eram coisas, isso que eu estou falando, quer dizer, estava já colocada a pós-graduação, mas é uma coisa muito mais artesanal e menos sistemática. Posteriormente, então, a partir de 1960, 1970, essa estruturação um pouco mais forte dos programas de pós-graduação, aí tem surgido nos últimos anos, várias pesquisas sobre uma série de temas, dentre eles a história urbana, dentre eles a história regional, né? E aí Sorocaba acaba sendo inserida nessas perspectivas da produção acadêmica. Esse trabalho não é só importante pelo passado histórico nosso, mas pela história que está acontecendo, né? Pois é, com certeza. Quer dizer, a história que está acontecendo hoje o pessoal está de olho, né, nessa história, para não se perder mais. Eu sempre brinco que a história não é simplesmente o estudo do passado, né? A história é o estudo do passado no presente. Dizem aqui até do futuro. E você pode projetar isso para um futuro, né? Então a história, ela é o estudo da sociedade no tempo, né? Como um grande historiador francês, o Marc Bloch, colocava, né? A história é o estudo da sociedade no tempo. E esse tempo não é simplesmente um passado que acabou, que supostamente está morto e que não repercute em nada para nós. A gente vai para o passado para compreender a nossa identidade, a nossa memória, os problemas que existem no presente e projetar alguma coisa para o futuro também. E aí vem a história é a mestra da vida. A história pode ensinar certas coisas para a gente, né? Alertar, né? Alertar certas coisas ou nos alertar sobre determinados erros que a gente possa estar fazendo ou caindo novamente em erros se a gente não conhece. Hoje se diz, já vi esse filme, né? Pois é. Quando a gente estuda a história do Brasil, a gente tem muito essa impressão, né? Já vi, isso me lembra algum período histórico. É verdade. Rogério, muito obrigado. Pena que o tempo passou tão rápido. Pois é. Nós tínhamos tanta coisa ainda para conversar. Fica para uma próxima oportunidade, né? Uma próxima. Muito obrigado, então. Obrigado, eu. E assim nós encerramos o programa Linha no Tempo. Até a próxima semana.